A força de atração gravitacional exercida aí sobre uma partícula de massa unitária em um ponto qualquer, P, cujas coordenadas sejam y, x, y, z, pela massa m, que é a massa atratora, localizada aqui na origem do sistema, ela é dada por esse modelo matemático. Então veja que a força, aqui é uma força vetorial, veja que ela está decomposta, né, os três eixos, né? Nós temos aqui, ó, o I e JK, que são exatamente os três versores aí nas direções x, y, z, e você pode encontrar a componente em x, a componente em y e a componente em c, dado por essa equação matemática que aí se encontra. No caso geral, né, onde o sistema de massa atrativa não coincide com a origem do sistema, você tem aqui exatamente um ponto onde encontra-se a sua força atratora, né? A força atratora se encontra aqui nas coordenadas x, y, z, que é exatamente nesse ponto. Você tem aqui o ponto que vai sofrer a força de atração nas coordenadas x', y e z', ambas estão relacionadas ao mesmo sistema de referência. E nós temos aqui o vetor, que é o vetor que é a distância, né, entre os dois corpos, evidentemente. Veja que isso aqui, ó, existe um vetor posição do P, né, que é esse R2 aqui, tomado como origem, como referência. Nós temos o R1, que é exatamente aqui o vetor de posição da massa atratora, e que a distância que separa P e M, na verdade, é o R2 menos R1. Na verdade, aqui é uma obtenção através de uma subtração vetorial especificamente. E o modelo matemático, ele só difere do outro, porque aqui, ó, você tem exatamente a distância que separa a posição em x, em y e z dos dois pontos específicos, ou seja, a posição da força atratora e a posição do ponto que está sofrendo a atração. Quando você considera aí um sistema discreto de massa atrativa, e aí, considerando aí que um corpo pode ser executado por diversos pedaços, especificamente, o corpo que está atraindo, né, evidentemente, você pode tratar como uma composição de vários pedaços, né? Então aqui, M1, M2, M3, e MI, como queira, né, são pequenas partes de um corpo maior que agem sobre, né, o ponto P especificamente. Então, quando você deseja, se você quer calcular, né, a resultante dessa força, que será a composição de todas as forças exercendo aqui em ponto P, você na verdade muda aquela equação matemática pelo somatório. Então olha só, é o somatório de I variando de 1 até N, né, de todas as massas MI, né, bem como de todas as distâncias que você tem do ponto até da força atratora até o ponto em questão em análise. Entendeu? E da mesma forma, você pode pensar que se tanto o P está numa posição espacial diferente, como o M também está numa posição espacial diferente, né, já que você vai trabalhar com o centro de massa de cada um especificamente, você vai encontrar aqui, ó, as diferenças, né? Aqui, ó, x menos x', y menos y', z menos z', né? E aí você vai encontrar as componentes fx, fy e fz pelo somatório de todas as forças exercidas pela massa M. Considerando agora aí um sistema contínuo de massas atrativas, né, encerrado aí por um volume V específico e de massa M, né, a força exercida em P vai ser obtida através da integração, né, sobre a massa, evidentemente, né, de uma partícula elementar, dm, sobre o ponto P especificamente. Então, olha só, a força atratora, o G, como é uma constante, ele sai fora dessa integração. Nós temos aqui, ó, a integral sobre a massa total de uma partícula dm, né, de um diferencial dm, sobre R3. Lembra que R ainda continua existindo, por quê?
porque R é aquela estratégia que nós fizemos para poder transformar isso aqui em um elemento vetorial. E a decomposição dessa força nos eixos x, y e z, respectivamente, são dados exatamente por essa equação matemática que se encontra. Veja que aqui, ó, nós temos a posição da x da força tratora, a posição x do ponto que está atraído. Essa diferença, né, como apresentados em uma equação anterior, ela se repete aqui porque tanto a massa como o ponto atraído podem estar em posições diferentes. Ela não está necessariamente o volume ou a massa que se encerra na origem do sistema que nós estamos usando como referência. Considerando agora aí sobre um volume, não em a massa especificamente, a gente pega um elemento volumétrico, né, dV aqui, ó, que ele é formado, na verdade, por um dx, um dy e um dz, né? Então, em alguns modelos matemáticos, você vai encontrar essa decomposição aqui, ó, de dV em elementos dx, dy e dz. Então, lembrando que, né, nós podemos fazer a seguinte consideração aqui, né, que densidade é massa sobre volume, né? Logo, né, um elemento diferencial de massa requer também um elemento diferencial de volume. Logo, o elemento diferencial de massa é a densidade vezes o elemento diferencial de volume. Então, se você voltar e pensar no slide anterior, como elemento de massa, aqui, ó, um dm, né, ele poderá sempre ser tratado que dm é igual a ρdv, né, que é densidade vezes o elemento de volume. Então, nós temos aqui, ó, né, para compor a nossa força a partir do conhecimento da volumetria, né, é ρ, porque a gente está substituindo, vamos voltar aqui na nossa equação, nós estamos substituindo dm exatamente por isso aqui, ó, ρdv. Então, foi a substituição ρdv que nós colocamos aqui. Então, a equação da força resultante é a integral, agora em volumetria, sobre essa expressão aqui, ó. Da mesma maneira, ela pode ser decomposta tanto em x, em y, em z. Veja que nós quantificamos a força de atração, né, baseado no conhecimento do volumétrico ou baseado no conhecimento de massa. E aí depende de como que você vai tratar a questão em si. Então, de um modo geral, nós temos aqui, ó, né, as equações e as suas igualdades, né? Esse modelo matemático é exatamente igual a esse modelo matemático, não muda em nada. O que muda é que um está sendo tratado como um elemento volumétrico e o outro está sendo tratado como elemento de massa. As equações, né, elas são iguais. Basicamente, elas são iguais. Ou tratar como dV, ou tratar como dm, você chega ao mesmo resultado. Os instrumentos empregados aí em levantamentos geodésicos sobre a superfície terrestre, elas estão sujeitas aí a diversas forças físicas, né? Para uma interpretação precisa das medidas obtidas, é crucial entender o efeito dessas forças. E uma das forças físicas mais significativas a quais os equipamentos estão expostos é a força da gravidade. Portanto, ao realizar reduções das medidas para o espaço geométrico, é fundamental ter o conhecimento do campo gravitacional terrestre. Em situações práticas, as condições de dimensões desprezíveis dos corpos M1 e M2 não são aplicáveis, né? Nessas circunstâncias, é necessário levar em conta as dimensões dos corpos envolvidos. Assim, um corpo de massa M pode ser visto como sendo composto por elementos de volume elementar dV, né, como a gente viu anteriormente, né, com densidade ou específica, né? A atração exercida pelo corpo pode ser calculada como integral das atrações exercidas pelos elementos de volume especificamente. Nós já falamos sobre isso, né, no momento anterior, e aqui está aquela equação exatamente que nós expressamos anteriormente. Aqui, ó. Esse modelo matemático, ele calcula a força a partir de elementos volumétricos do corpo de massa que nós conhecemos, ou, né,
estamos trabalhando como sendo corpo atrator. A teoria do potencial, proposta por Laplace aí em 1782, ela desempenha um papel crucial em várias áreas da geofísica, geodésia e física basicamente, né? Na geodésia em particular, a teoria do potencial ela é empregada como uma ferramenta fundamental no estudo do campo gravitacional e sua relação com o problema da determinação da forma da Terra. A função potencial gravitacional V, em um ponto P qualquer, de coordenadas x, y, z, gerada por um corpo de massa m, é expresso por, olha só aqui, ó, V Gm sobre R, é o potencial gravitacional, né? A equação. Se você for trabalhar no sistema discreto, vai ser um somatório, né, de todas as massas envolvidas, evidentemente, dividido pela distância que separa essa massa até o corpo atrator. Ou se você pensar em um sistema contínuo de massa, vai ser uma integral na massa total do teu corpo de um elemento de massa sobre R. Então, aqui nós temos o conceito, né, da função potencial gravitacional que a gente vai abordar aqui. Considerando o corpo com massa unitária atraído, a expressão fornecida pode ser empregada para quantificar a atração exercida por uma massa m sobre objetos externos ou sobre si mesma. Devido à incerteza quanto à estrutura interna da Terra e à sua distribuição de densidade, a equação mencionada tem uma aplicabilidade restrita na geodésia. Contudo, sua utilidade reside na ilustração da relação entre a força de atração, F, e a própria densidade que esse corpo possui. Então, aqui estão as expressões do potencial gravitacional. Então, as derivadas parciais de V de P correspondem às forças de atração gravitacional em x e y, z. Então, derivando parcialmente, né, a minha função, né, do meu potencial gravitacional, se eu derivo parcialmente, eu vou encontrar exatamente, né, as forças de atração, tanto na direção x, na y e na z.